Sempre que alguém comenta sobre Naruto, uma discussão é inevitável. O final de Naruto é ruim ou o fandom só pegou o ranço? Essa pergunta virou quase um ritual entre os fãs, porque mesmo depois de anos do encerramento do anime e do mangá, as opiniões continuam completamente divididas. Alguns juram que a história desandou depois do arco do Pain, outros defendem que a Quarta Guerra Ninja entregou momentos épicos demais para ser ignorada. Essa divisão tão forte é o que torna o assunto tão interessante. O final de Naruto não é apenas uma conclusão de história, é uma das maiores polêmicas do mundo dos animes. Mas, antes da gente continuar falando mais sobre isso, se você curte Naruto, se você curte animes, deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, considera se tornar um membro do canal para você ter acesso aos vídeos aqui de forma antecipada e muito conteúdo exclusivo que só os membros vão ter acesso. Mas é isso aí, agora bora pro vídeo. Fala meu nerd, eu sou o Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Antes de entrar de vez nas críticas e elogios, vale lembrar que Naruto é uma obra longa, construída ao longo de muitos anos, com dezenas de arcos, centenas de personagens e um mundo que foi se expandindo constantemente. Por isso, o final sempre foi um desafio enorme. Quando a série se aproximou do encerramento, a expectativa dos fãs estava altíssima. Afinal, estávamos falando de uma história que cresceu junto com muita gente, e é justamente aí que começa o problema. Quanto maior a expectativa, maior a chance de divisão. O objetivo aqui é entender por que o final causou tanta controvérsia, o que o público mais critica e, claro, chegar ao ponto principal, a minha opinião sincera sobre tudo isso. Vamos continuar. O arco de Pain é lembrado como o auge emocional e temático de Naruto. Ali a história atinge um ponto onde tudo faz sentido. O passado do Naruto, o legado do Jiraiya e a ideologia da dor e da paz. E a prova final de maturidade do protagonista. Para muitos fãs, esse arco reúne tudo o que a obra tinha de melhor. Narrativa forte, profundidade, não só de história, mas também emocional, e o conflito ideológico intenso. A invasão de Konoha, a destruição total da vila, a morte do Jiraiya, o discurso final do Naruto e a redenção do Nagato são elementos tão marcantes que, para uma grande parte do público, a série parecia pronta para terminar ali. O arco fechava temas que Naruto carregava desde criança: reconhecimento, sofrimento e a busca por quebrar o ciclo do ódio. Por isso, muita gente encara aquele momento como o clímax ideal, a espécie de final espiritual da obra. E qualquer coisa depois disso acabou sendo comparada com esse pico narrativo. Depois do arco do Pain, muitos fãs sentiram que a história de Naruto passou por uma mudança brusca de tom e de escala. Até ali, o foco estava muito mais concentrado em conflitos humanos, dor, traumas, ideologias e relações pessoais. Porém, com a aproximação da Quarta Grande Guerra Ninja, tudo começou a subir para um nível gigantesco. Exércitos inteiros, ressurreições em massa, bijus, poderes cada vez mais exagerados e revelações sobre a origem do mundo ninja. Para parte do público, essa escalada fez com que a obra se afastasse do que tornava Naruto tão forte, os dilemas individuais e a construção emocional dos personagens. O debate é simples. Enquanto alguns acham que a expansão foi épica e necessária, outros afirmam que Naruto perdeu o equilíbrio e acabou inchando demais no final. Essa mudança de tom é um dos motivos mais citados quando alguém diz que o final não agradou, como se a série tivesse deixado de lado suas raízes para apostar em algo maior, porém menos íntimo e menos coerente com o início da jornada do Naruto. Quando a história parecia caminhar para uma conclusão, centrada no Madara como grande antagonista, Naruto tomou uma virada que até hoje divide a comunidade: a introdução da Kaguya. De repente, o conflito deixa de ser apenas político, ideológico ou histórico e passa a envolver uma entidade quase divina, de origem ancestral e com elementos que muitos fãs descrevem como alienígenas. Essa mudança pegou muita gente de surpresa, porque até então o foco era a guerra entre ninjas.
suas motivações pessoais e as suas dores. A chegada de Kaguya trouxe um tom completamente diferente, mais místico e cósmico, que não agradou a todos. Para muitos, essa virada pareceu desconectada do restante da narrativa, como se viesse de outra obra. Além disso, a entrada de Kaguya acabou reduzindo o impacto que Madara vinha construindo ao longo dos anos, e é exatamente esse ponto que virou um símbolo da frustração de parte do público. Foi uma decisão ousada, mas que se tornou um dos motivos centrais para o final de Naruto ser considerado controverso. Madara Uchiha foi construído como um dos antagonistas mais imponentes e carismáticos de Naruto. Desde os primeiros indícios da sua existência, ele era tratado quase como uma lenda, alguém tão poderoso e influente que a sua sombra ainda moldava o mundo ninja, mesmo séculos depois. A expectativa em torno dele só aumentou com cada revelação, cada flashback e cada pista deixada pelo enredo. Quando ele finalmente ressuscita na Quarta Guerra Ninja e a obra entrega tudo o que prometeu, Madara dominando o campo de batalha, enfrentando exércitos inteiros sozinho, humilhando os Kages, derrotando Bijus e redefinindo o que significa ser um antagonista absoluto. Até ali, ele parecia claramente posicionado como o vilão final, o ápice da ameaça, o clímax perfeito. E é justamente por isso que a sua saída abrupta frustra tantos fãs. Depois de anos de construção e hype, Madara é substituído nos últimos momentos pela Kaguya, o que faz muitos sentirem que ele não teve o encerramento que merecia. Em vez de enfrentar Naruto e Sasuke em uma batalha final épica, ele é retirado de cena de uma forma repentina. Para boa parte do público, o Madara tinha tudo para fechar a obra com grandeza, e essa troca repentina é frequentemente citada como uma das maiores falhas do final de Naruto. Apesar das críticas ao final, a Quarta Grande Guerra Ninja também trouxe momentos incríveis que muitas vezes ficam ofuscados pelas polêmicas. A expansão do universo, por exemplo, permitiu conhecer melhor a história dos clãs, das Bijus e até dos próprios fundadores do mundo ninja. Isso deu profundidade à lore e respondeu dúvidas que os fãs carregavam há anos. Além disso, a guerra proporcionou algumas das lutas mais marcantes de toda a obra. Desde os Kages reunidos até Naruto e Kurama finalmente lutando como um só. A volta de personagens lendários, a formação da Aliança Shinobi e o choque de gerações trouxeram cenas épicas que dificilmente poderiam acontecer em qualquer outro momento do anime. Obito também ganhou um dos arcos de redenção mais complexos e emocionantes do shonen. Desde diálogos, dilemas e a forma como a sua história se entrelaça com a de Kakashi e Naruto. Tudo isso criando um momento de grande impacto emocional. Para muitos fãs, esses elementos tornam o final de Naruto não apenas grande em escala, mas também emocionante, cheio de significado e memorável. Mesmo com falhas, há quem considere essa fase essencial para que a obra se encerrasse de forma grandiosa. Embora muita gente defenda que Naruto deveria ter terminado no arco de Pain, existe um argumento forte do outro lado. A história ainda não estava completa, e para muitos fãs, encerrar ali teria deixado lacunas fundamentais sem resolução. O principal motivo é simples: Sasuke. Após o arco de Pain, o Sasuke ainda estava imerso em sua jornada de vingança, preso à escuridão, tomado pelo ódio distante de qualquer chance de redenção. A relação entre Naruto e Sasuke é o eixo central da obra, mais do que qualquer vilão ou guerra. E encerrar a história sem resolver essa rivalidade seria deixar a trama incompleta. Além disso, mistérios importantes sobre o passado dos clãs, especialmente Uchiha e Senju, ainda não tinham sido explorados. O papel de personagens como Obito, Madara e Hashirama não tinha sido revelado por inteiro. A origem do chakra e do próprio mundo ninja ainda era um grande ponto obscuro. A jornada do Naruto como líder, herói e símbolo da mudança ainda precisava de um desfecho maior. Para quem defende a continuação, a Quarta Guerra Ninja serve justamente para fechar essas portas abertas, dar sentido às escolhas dos personagens e completar a trajetória emocional e ideológica da obra. Ou seja, o arco de Pain foi um quase final perfeito, mas não um final verdadeiro.
porque a história que realmente precisava ser concluída não era apenas a de Naruto salvando a vila, e sim a de Naruto salvando o Sasuke e reconstruindo o futuro do mundo ninja. Sendo totalmente sincero, eu gostei de todo o desenrolar da história até o final. A Quarta Guerra Ninja, mesmo cheia de exageros e reviravoltas, me prendeu do começo ao fim. O Madara, especialmente, é um antagonista incrível, talvez um dos melhores já criados no gênero shonen, e só pela presença dele, essa fase da obra já vale muito a pena. Mas ao mesmo tempo, eu também acho que ele deveria sim ter sido o vilão final. Depois de toda a construção épica e da aura quase mítica em torno do Madara, ver ele sendo tirado de cena tão de repente e de uma forma tão patética, convenhamos, sempre me pareceu um desperdício. A entrada da Kaguya, com toda aquela pegada mais alienígena e ancestral, acabou complicando um pouco a narrativa que já estava funcionando muito bem. Não posso dizer que desgostei completamente, porque eu não desgostei. Ainda acho que foi um final bom, com momentos emocionantes e cenas épicas. Só que na minha visão, o encerramento perfeito teria sido ver o Madara como a ameaça final, enfrentando Naruto, Sasuke e toda a evolução dos personagens que ele mesmo ajudou a moldar. Resumindo, eu gostei muito do final, mas acho que com Madara fechando a história, teria sido simplesmente impecável. No fim, independente de qual lado da discussão cada fã esteja, uma coisa é inegável: Naruto marcou profundamente toda uma geração. A obra cresceu junto com milhares de pessoas, ensinou valores, apresentou personagens inesquecíveis e entregou momentos que ficarão gravados na memória de quem acompanhou a jornada do garoto que queria ser Hokage. O final pode não ter sido perfeito para todos, e tudo bem. Grandes histórias dificilmente agradam 100% do público. E essa diversidade de opiniões só mostra o quanto a obra é viva e continua sendo discutida até hoje. Polêmicas assim não diminuem Naruto, pelo contrário, reforçam a força que a narrativa teve no mundo dos animes. A reflexão final é simples. Às vezes não importa se o final foi épico, exagerado ou simplesmente diferente do que você esperava. O que realmente importa é o impacto que a história teve em você ao longo do caminho. Mas aí fica a pergunta: pra você, o final de Naruto foi uma quebra de expectativa, uma expansão necessária ou apenas um final que poderia ter sido melhor lapidado? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Mas é isso aí, muito obrigado por ter assistido até aqui, considere se tornar um membro do canal e clique em um desses vídeos aqui que tá aparecendo que eu tenho certeza que você vai curtir. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.